Vamos elevar nossos pensamentos, fechar nossos olhos, sentirmos que neste momento nós não estamos sós, podemos sentir a presença desses amigos espirituais que sempre nos acompanham, que nos intuem, que nos orientam, que nos auxiliam. Que possamos, com os pensamentos elevados, buscarmos entender que essa presença desses amigos se faz a todo momento, até mesmo quando nem percebemos. E que nessa nossa falta de percepção, possamos buscar nos reconhecer merecedores dessas boas companhias, para que eles possam ter acesso, nos auxiliando a como melhor pensar, a como melhor agir, que eles possam nos auxiliar, nos trazendo mais serenidade, nos trazendo mais harmonia, e que toda essa boa vontade que existe da espiritualidade para conosco possa ser por nós não só reconhecida, mas que possamos também compartilhar, que possamos estar sempre sendo aqueles que cooperam, aqueles que podem auxiliar naquilo que já conhecem, naquilo que já aprenderam, ou até mesmo no exemplo daquilo que buscam conhecer e compreender. Que exista em nós, que possa sempre existir em nós, esse desejo verdadeiro de estarmos sempre nos elevando, que possamos estar sempre nos comprometendo em sermos auxiliadores do Pai, naquilo que já podemos, não importa o que seja, mas que dessa forma todos nós possamos estar a cada dia nos sentindo mais capacitados e que a nossa boa vontade em auxiliar possa também ser manifestada por nós e para nós, que nós possamos compreender nossas limitações, nossas dificuldades, mas que esse amparo, esse amor do Pai seja percebido e entendido, que Ele nunca deixará de existir. E assim, que nessa noite possamos estar abertos a todas as reflexões que forem hoje trazidas pelo palestrante, que ele possa estar sendo muito bem intuído e que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Muito obrigada, Senhor, por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, muito bom vê-los novamente aqui numa sexta-feira. Hoje nós vamos falar de um tema que, dentre nós espíritas, é muito comum, né? Que é a água fluidificada. Não tem ninguém que nunca foi uma casa espírita, né? Que tomou o passe e não tomou ali um copinho de água fluidificada. A nossa ideia hoje é entrar um pouquinho nesse tema e entender, né? Como, né? Ou porquê ou de que forma, né, esse elemento tão importante para a vida na Terra, né, ela também serve aí o porquê são colocados aí dentro das casas espíritas, né, e por que esse assunto, né, ganhou muita força, apesar de ser utilizado pela humanidade e nos contextos religiosos há muito tempo, né? Então, não há como a gente negar que a água é um elemento vital para a vida aqui na Terra. É, eu até hoje, pode ser que eu ainda não conheça, mas, pelo menos na constituição do planeta Terra, não existe nenhuma forma de vida que sobreviva sem água. Então, ela é a base, né, da sobrevivência do nosso planeta. Então, é um elemento, sim, realmente vital. Dentro do nosso meio espírita, dentro do que acreditam, né, que acreditam todos nós, os espíritas, né, a água fluidificada, ela serve, né, como um meio aí muito importante
né, de cura, de equilíbrio, porque ele é capaz, né, ela tem essa, na sua concepção, essa capacidade de absorver e transmitir as energias que são emanadas pelo plano espiritual. É... de que forma? Através das preces, através das músicas, vamos tirar pelo que acontece na nossa casa, onde a gente usa muito água fluidificada. Não só depois do passe, né, o copinho, mas ela também serve ali como remédio aos nossos assistidos. Então, ou seja, isso aí é mais do que comprovado, né, de que a água ela consegue ser impregnada com os fluidos curativos, né, que vão atuar aí na saúde do corpo físico, né, no corpo espiritual, no corpo também no corpo emocional, né? E assim, e aí entendendo, né, para que a gente possa ir evoluindo no raciocínio, a gente lembrar, né, do que é, né, o que é esse elemento água, né? Bem, lembrando que a água ela é constituída, né? Acho que a gente lembra disso lá da época de escola, né? Que a água é um composto de. Alguém vai lembrar? Ixi, ninguém. Não, ninguém não. A N já deu a cola aqui, ó. Né? Duas. Aí, ó, Carlos Eduardo, muito bem, ó. Duas partículas de hidrogênio e uma. Duas partículas, não. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, né? Então, ou seja, a minha numeróloga está falando, ó, não dá número 3, né? Então, quem, né? Corpo, mente e espírito. Ó, estou até recebendo aqui a cola aqui, ó. Vamos lá. Bem, então, essa estrutura molecular, química, né, da água, ela faz com que ela consiga se ligar a todos os elementos. Quando a gente entra, por exemplo, no livro quando a gente vê a Gênesis, né, no livro de A Gênese, de Kardec, ou a gente vê Evolução e Dois Mundos, do Chico Xavier, a gente vai ver que nessa constituição do nosso planeta, né, como uma bola incandescente de fogo, que ela foi se resfriando, e isso vai a gente ver ali, não de forma talvez clara, mas a gente vai ver a entrelinha que a água ela constitui com um elemento, junto com os 5 elementos que nós temos hoje, né, que a gente conhece, ela constitui base fundamental. Então, é a partir da água que todos os seres vivos começam a tomar formas, isso bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, no nosso planeta como constituição. Então, isso aí garante, né, que nós estamos ali desde o início em forma, né, é, é, usando, né, como a água como ponto fundamental da nossa existência. O que nós conhecemos fisicamente da água, né? A gente conhece que a água ela tem 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Ou seja, a água ela tem um poder de, como que eu poderia dizer? Flexibilidade, né? De se mudar de estado, de se transmutar. Então, isso é um outro elemento que é extremamente importante na constituição da nossa relação e também afere, né, essa característica de receber influência do meio. Então, a temperatura está fria, ela vai se condensar e solidificar. Se ficou muito quente, ela vai evaporar. E o estado normal dela, do estado que a gente conhece mais. Quando a gente fala de água, a gente sempre vai lembrar de líquido, né? Bem, o que é importante a gente trazer no sentido, né, o porquê que a espiritualidade por que água fluidificada? Podia ser ar fluidificado ou outro elemento, mas por que água? Porque ela tem, no nosso processo biológico, ela vai atuar como exatamente um meio de transporte de substâncias. Então a gente entende de que se a espiritualidade ela consegue impor a água, né? Manipular os seus elementos, se carregar de substâncias que vão nos trazer bem-estar, então precisava ser exatamente esse elemento universal que permeia todo o estado biológico de qualquer ser. Então
eu posso dar água fluidificada para um animal? Sim. Eu posso dar uma água fluidificada para minha planta? Sim. Qualquer ser que use a água como seu elemento, né, de vida, a água fluidificada dentro do conceito espírita, ou seja, manipulada através da espiritualidade, ela pode ser utilizada por qualquer ser vivo. Tudo bem? Bem, então, ela também vai ter, né, serve não só dessa função biológica, ela tem a parte de regulação térmica, né? Então, ou seja, não tem. A minha mãe fazia, está com febre, enfiava eu embaixo da água gelada. Cuida dessa parte da parte térmica. E aí, circulação natural, suporte, enfim, não existe vida sem água. Diante disso, né, a gente vê que a água ela tem esse papel de manutenção da vida. E ela é tão importante, antes de entrar, né, de vez aí talvez na lógica, mas a gente tem essa relação de como que a gente tem essa posição da água dentro das nossas, dentro do próprio ciclo, né, religioso, todas as religiões, se a gente for pegar antigamente, né, as religiões, vamos botar assim, o xamanismo utiliza muita água como processo de purificação. A gente vai ver depois aí todos na evolução da religiosidade da humanidade. A água ela se encontra também sempre como é, meio como que eu poderia dizer? Meio de manifestações espirituais, né? Então a gente vê como símbolo de purificação e limpeza. Ah, por que purificação e limpeza? Se a gente pega, por exemplo, no cristianismo, já que nós somos uma fraternidade cristã, onde, né, o Nazareno é o nosso mestre, dentro do cristianismo, a gente vê a figura do batismo. O batismo é um rito onde a água é utilizada para quê? Para simbolizar exatamente o quê? A purificação dos pecados e o renascimento espiritual. Então, nós vamos ter, talvez, dentro do cristianismo, alguma forma de utilização da água. Por exemplo, na Igreja Católica, a criança recebe a água, né, por aspersão, né, joga pela cabeça, pelo nosso chakra coronário. E quando a gente faz essas duas ligações, por exemplo, o chakra coronário é onde a gente recebe, né, toda a energia que vem do alto, e a água simboliza exatamente essa purificação. Então, ela entra pelo nosso chakra e percorre todo o corpo. A gente já vai ver nas vertentes protestantes que o batismo é de imersão total do corpo na água, muitas vezes porque eles lembram aí, traz essa relação de que João Batista batizava no rio, então ele tinha que, né, afundar, né, imergir todo mundo. Mas o contexto está sempre no contexto de purificação. Independente da forma como é utilizada, ela vai ser trazida aí nessa relação da gente ter essa conexão de renascimento, de renúncia, né, de se purificar. Caramba, Bruno, aguenta um pouquinho. Tem a ver com o que eu estou falando agora? Mas já tem bastante pergunta. A hora que você quiser começar, é só você me falar. Não, então tá bom, não, mas você tenta encaixar assim, para Tá? eu não Beleza. voltar. Então, o que que acontece? A gente vai ver também onde teria outra forma de purificação. A gente vai ver no islamismo, né, que eles utilizam, né, sempre a água antes das suas orações, lavam parte específica da água. Então, ou seja, do corpo. Então, ou seja, a água ela tem utilizada. A gente estava falando do xamanismo, das culturas indígenas no mundo como um todo, eles usam como purificação, banhos sagrados, enfim, a água está sempre ligado a limpar o espírito, afastar a energia negativa, renovar a nossa conexão. Então, ou seja, isso também tem muito, não só nas culturas indígenas, mas também nas religiões de matriz africanas, a gente vai ver também a utilização, né, da água para essa purificação. Então, a gente vai ver água como ponto de força, a gente vai ver, a gente falou, né, vamos entrar aí na Umbanda, por exemplo, né, a gente vai ver a água em Iemanjá, a gente vai ver água em Oxum, a gente vai ver, né, água como ponto de força. Iemanjá no mar, Oxum nos rios.
Então, ela está presente nessa ritualística. Num ritual de Amansi, né, que vai utilizar as ervas sagradas para fazer essa conexão com os orixás, também vai utilizar da mesma forma. A água então está utilizada em todos os rituais, tudo que está ligado. Na própria Igreja Católica, né, eu estou lembrando aqui, a gente já bebia, eu bebia água fluidificada e nem sabia que era o que? Água benta. O padre benzia a água, dava um pouquinho, aquela água também é fluidificada. Então, hoje, com a visão espírita, a gente entende que dentro de uma qualquer religião, nós teremos a atuação dos espíritos, né, manifestando e colocando ali os recursos necessários na água. Não só na Igreja Católica, qualquer lugar que uma igreja que vai servir um copo de água dentro de um processo religioso, aquela água com certeza estará imantada e fluidificada pelos espíritos e pelas orações dos que ali, e intenções dos que estão ali presentes. Então, a gente vai ver também no hinduísmo, né? O pessoal tomando banho lá no Rio Grande, enfim, está em todos os lugares, né? Que a gente pode pensar sobre essa questão da água e da sua purificação, né? Então, a água ela atua sempre como um símbolo de transição, né? A gente vai ver em algumas mitologias que ela representa essa transição entre mundos ou estado de ser. Por exemplo, na mitologia grega, o rio, né, Esfinge, é o que separa o mundo dos vivos, do mundo dos vivos do submundo. A gente vê, por exemplo, né, se não me engano, na cultura egípcia, você tem a posição do barqueiro, que vai atravessar, né, fazer a ponte entre os mundos, então a água está presente. Vai estar presente alguma coisa em alguma obra espiritual, alguma coisa que a espiritualidade tem água no plano espiritual? Também tem. Quando a gente vai olhar no livro Nosso Lar, vai ter um capítulo lá só falando sobre como a água corre, como que essa água ela vem dos espíritos superiores, que essa água ela vai para um reservatório, que é utilizado para alimentação e para manipulação de remédios, né? Quem é que não lembra no filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz desperta e começa a falar assim, toma aqui um golinho de água, bota água na boca. Então, ou seja, a gente vê ali que a água também é um elemento no plano espiritual, né? A gente vai ter o próprio oceano que vai também trabalhar em algumas culturas até como recebem, né, os mortos, né, que a gente vê aqueles filmes antigos, solta a barquinho, o cara vai, né, o corpo dele vai pelo mar, aí lança a flecha de fogo, cai lá. Então, ou seja, o mar também está ligado a esse ritual de passagem. É, então, nós temos a água, sim, como um elemento que passa. E o que acontece? Quando a gente vê lá, é, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né, ou nas literaturas espíritas, como tem no próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, começa falando sobre uma reunião, uma reunião em uma casa espírita, e aparece lá os mentores lá fluidificando, explicando que essa água vai ser utilizada. Então, ou seja, a espiritualidade já fala sobre essas propriedades da água que são capazes. E aí a gente diz assim, mas por que a água então é capaz e como que o espírito consegue manter na água? A gente está falando da relação aí espírita com a água. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos fluidos, a gente tem o fluido cósmico universal, vai falar de espírito, vai falar de espírito e matéria, e que nesse meio existe o fluido cósmico universal, que é que faz essa ponte entre ambos. Então, como, tecnicamente, como que a espiritualidade atuaria? Porque como esse fluido ele é capaz de receber pela intenção de quem, né, o manipula várias propriedades, né? Por isso que a espiritualidade consegue trazer esse conceito, né, essa forma e essa explicação, o porquê que então o espírito, né, essa água, né, que a gente sempre fala no início, olha, né, coloque a água para ser fluidificada nessa noite, porque a espiritualidade hoje está presente na casa de todos que estão aqui assistindo. Então, eles vão trabalhar a água com aquilo que a gente intencionar que seja, ou para a gente, ou para um terceiro. Então, é dessa forma que a espiritualidade age, mudando as moléculas em função de que, já que este fluido ele é altamente manipulável e, vamos dizer assim, programável, eles, como conhecedores desses mais diversos
estados, né, ou de formas de manipular esses fluidos, eles conseguem fazer essa transição. Por exemplo, né, eu, uma vez, na fraternidade, o Silvio, uma vez disse para mim assim, ó, às vezes, esse povo, né, a espiritualidade da fraternidade transforma essa água aí em água de coco. Eu falei assim, Silvio, logo que eu entrei na fraternidade, não acredito nesse negócio não, não é possível. Aí um dia eu fui tomar a água do galão, eu não sei se mais alguém que já passou por isso, mas eu tive essa felicidade de realmente ter, né, sabor de água de coco. Ou muitas vezes a gente serve a água para um assistido e fala: nossa, a água está docinha, nossa, essa água está tão amarga. Então, ou seja, a gente vê ali realmente a ação da espiritualidade manipulando os elementos para que leve à constituição dos nossos assistidos aquilo que cada um necessita. Bruno, vamos lá, pode começar as perguntas, são 8h20, senão, se tem muita, eu não vou conseguir Ó, responder. a primeira pergunta você acabou de responder. Eu vou fazer assim mesmo. Se você vê que tem algum detalhe que você deixou e quiser complementar, qual o papel dos fluidos espirituais na cura e como isso se relaciona com o conceito de água como elemento de cura? Se você puder, você vai colando ela no chat para mim, que aí eu vou falando e vou vendo, talvez eu possa esquecer de fazer alguma uma colocação. Mas então é isso. Então a gente, primeiro assim, o que que a ciência hoje mostra? Né? A física quântica nos traz que todo o universo é energia. O que diferencia é o estado vibracional exatamente dessas moléculas que vão formar a matéria. Então a gente sabe que por trás do mundo material existe um mundo que ele é energético, de energia. E também sabemos, através do livro dos Espíritos, que todo o universo ele é inundado por esse fluido, né? Que vai fazer dar ânimo à matéria. Cada uma dentro da sua construção muito particular, lógico que manipulada pelos grandes engenheiros siderais. Então, desta forma, né, esses fluidos que são manipulados, essas intenções, esses medicamentos, então, ou seja, tudo que existe na nossa Terra, todos os elementos, eles são totalmente, né, replicáveis pelo plano espiritual. Então, eles podem pegar esse copo de água e aplicar aqui qualquer substância de que eu necessito. Eu vou, para quem assistiu o livro nosso lá, quem leu o livro e quem assistiu o filme, talvez no filme é mais notório isso. Existe uma cena que o André Luiz, a mulher dele, né, a viúva dele, se casa lá com outro e ele fica muito doente. Então, existe um momento que o cara já está quase ali no finzinho, passando muito mal naquela noite. Aparece o André Luiz e ele vai, passa a mão sobre o copo de água, né, fluidifica a água e ele bebe aquela água e tem a sua melhora. Então, ou seja, ali é exatamente o quê? É o papel desse fluido espiritual, né, relacionando, né, trazendo a água como portadora, como esse elemento de cura. E aí, o que que acontece? A ciência moderna, ela vai acompanhando, e aí de que forma? A gente sabe que o plano espiritual ele sempre está um passo à frente da gente, um passo de a gente vai evoluindo cientificamente de acordo para que a gente consiga acompanhar a evolução espiritual. Então, quando a gente lê esses coisas de fluido, de água fluidificada, que a gente fica assim, nossa, mas será que a água tem essa capacidade mesmo? Será que isso é do ponto científico? Como que isso é utilizado? A gente pode vir com essas paranoias em relação à questão material. O que que acontece? Mesmo que religiosamente, né, nós temos desde os primórdios das religiões a prática da água dentro do contexto espiritual da gente, hoje a ciência ela já adentra nas propriedades e como essa água, né, consegue trazer, né, ou seja, consegue absorver esses fluidos, né, espirituais como base de cura. Nós vemos ali, eu não sei se ele foi o pioneiro, mas ele é muito falado, né, muito comentado, que é o. Deixa eu lembrar o nome dele. É um japonês, eu vou lembrar o nome dele. É Masaru Emoto. Ele tem um livro que ele conseguiu fazer o quê? Ele coloca a água
né, a água em um estado, depois congela e tira uma fotografia. Depois vocês podem consultar aí. O que que acontece? Ele começa a ver que as moléculas, né, da água, elas formam figuras diferentes de acordo com o, a intenção que é colocada. Não é a intenção que eu queria falar, não. Mas eu esqueci a palavra agora. Então, o que acontece? Ele pega uma água cristalina de cachoeira, ela vai ter um formato. Ela pega uma água suja, ela vai ter outro formato. E à medida que eu vou intencionando, e mesmo, por exemplo, ele vai fazendo vários experimentos. Ele coloca uma música, ele escreve um nome, por exemplo, ódio. Vai ter lá uma figura de como a água muda quando você escreve a palavra ódio. Você coloca amor, ela vai mudar. Ah, eu coloco o nome de uma pessoa, ela muda. Então, ou seja, a água, ela tem essa. Ele veio e começou a mostrar que essa água ela tem essa capacidade de quê? De absorver, né? Ou seja, refletir vibrações emocionais e energéticas daquele que, né, aqui ele é exposto. Então, ou seja, se a gente olha para o lado do espiritismo, que acredita que ele é carregada de energias positivas e curativas através desses fluidos, ou seja, né, vai se alinhar com a ideia que ele trouxe. Então, ou seja, você começa um experimento material que vai comprovar aquilo que a espiritualidade já disse para a gente desde a codificação. Então, esse é o papel do fluido, ou seja, ele vai, né, ele se conecta com essas propriedades da água e vai se levar para o nosso organismo, lembrando que, como o nosso organismo ele é constituído de 70% de água, e além disso, ele exerce esse papel, né, de transporte dos nutrientes somente através da água, né, através da conjunção das suas moléculas, e aí tem muita função, né, principalmente porque que se tem duas moléculas de hidrogênio, exatamente que torna a água capaz né, de se ligar a vários outros elementos, levar ao nosso nível não só, né, de moléculas, mas ao nosso nível subatômico as propriedades manipuladas pela espiritualidade. Próximo. Somente os espíritos superiores conseguem fluidificar a água? Não, não. O que acontece? A água ela tem essa capacidade, né? Essa capacidade de absorver. Então, isso a gente já vê aí nesses estudos que a gente, né? A gente vai ver tanto do Masaru Emoto, de vários outros cientistas, né? Que entendem, provam que a água tem essa capacidade de absorção e transporte de elementos. Então, feito isso, não precisa ser a espiritualidade. Eu posso pegar a minha água, e aí, lembrando nesta relação energética, né, a gente tem a nossa relação da nossa própria energia, ou seja, o nosso próprio magnetismo. Então, eu posso magnetizar uma água, eu, Léo, ou qualquer um de nós, sem a interferência do plano espiritual, posso. Eu vou pegar essa água, eu já sei que ela é totalmente receptiva a todas as vibrações que eu coloco nela, então eu posso intencionar aqui aquilo que eu desejo. Eu desejo me curar? Eu vou intencionar a minha cura aqui. Eu desejo ter mais disposição? Eu posso desejar qualquer coisa. E aí essa água ela vai responder aqueles sentimentos, aquelas vibrações que eu estou ouvindo para ela. Então, vamos lembrar as próprias palavras do Nazareno, né? Tudo que é pedido com fé, né? A fé, ela é capaz de mover montanhas. Então, é essa fé que vai conseguir imantar essa água. Então, não só a espiritualidade. Se eu perguntar, qual a diferença, então, de eu fazer essa água aqui e uma água ser manipulada pela espiritualidade? Aí, advém o quê? A utilização dos espíritos sobre a ação daquela água, a manipulação dos elementos, com aquilo que está refletindo no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, saber exatamente aonde ela vai poder agir. Então, vamos imaginar. Aqui eu não conheço tudo, eu só estou projetando uma energia curativa para aquilo. A água fluidificada ela vai ter uma ação, é um remédio muito mais elaborado, porque quem está manipulando tem um conhecimento muito maior sobre várias dinâmicas do que simplesmente quando eu estou intencionando. Mas qualquer um pode, né? Eu posso fazer uma oração,
pedir, ó, meu, né? Vamos imaginar, né? Pai Celestial, por favor, né? Abençoe essa água, faça com que ela me torne um elemento no meu dia a dia, né? Que me traga saúde, que me traga bem-estar, que eu posso intencionar aquilo que eu quiser e colocar. Geralmente as águas fluidificadas, quando a gente trata desse termo como água fluidificada, ela vai ser vezes manipuladas dentro de uma casa espírita com um médio acompanhado da espiritualidade. Então, mais ou menos, né? Essa talvez seria a maior assim, diferença, né? Talvez marcante é quando eu mesmo intenciono, coloco, peço, eu estou utilizando muito da minha energia. Se eu estou lá dentro de uma casa espírita, com convite, com a convivência com o plano espiritual dentro de uma casa, eles estão ali manipulando aquela água num sentido, né? Numa frequência, num estado, ou talvez numa profundidade muito maior. Ó, não esquece de colar aí não, hein? O milagre da transformação da água em vinho representa uma mudança do antigo para o novo. No Espiritismo, como podemos entender a transformação simbólica em termos da evolução espiritual e moral dos espíritos? Bem, não só na transformação da água e do vinho, né, como essa mudança do antigo para o novo, a gente vai ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, né, dentro do próprio Evangelho, né, o espírito precisa, né, renascer, né, o homem velho precisa morrer para o novo renascer. Então, o que que acontece? Quando a gente, voltando especificamente à pergunta, né, o milagre da transformação da água em vinho representa uma mudança do antigo para o novo. No Espiritismo, como podemos entender a transformação simbólica em termos de evolução espiritual e moral dos espíritos? Bem, o que que acontece? A nossa evolução, né, o nosso dia a dia, né, como a gente vai reagindo, por que que a gente fala assim, o que que é uma evolução moral? Como que eu sei que eu estou evoluindo moralmente? Quando eu passo a controlar melhor as minhas emoções e os meus sentimentos. De que forma? Eu gosto de pegar sempre o meu exemplo. Eu estou no trânsito, alguém me fecha, eu fico com raiva. É um sentimento que está vindo ali, não é uma emoção que está vindo ali. Então, eu quero pegar o cara e esganar o cara. Quando eu estiver evoluindo moralmente, o que que vai acontecer? O cara vai me fechar, eu vou abençoá-lo. Aquilo não vai fazer diferença na minha vida. Eu consigo controlar. Então a gente vai vendo o quê? Lá nos nossos primórdios, quando a gente vem evoluindo dentro do mundo hominal, essas emoções nossas, elas estão literalmente à flor da pele, no sentido bruto. E aí, com as minhas experiências de vida após vida, elas vão se lapidando, eu vou compreendendo, né? Eu vou educando ao longo deste processo. Então, alquimicamente, eu estou transformando água, ou seja, a minha emoção ainda não trabalhada, em vinho. Né? O vinho, em tese, é uma água, utiliza-se a água, mas modificada. Então, ou seja, quando eu mudo os meus sentimentos, eu estou transformando água em vinho. Antes, a minha reação, quando alguém me fechava no trânsito, era de amaldiçoar. Hoje, eu já abençoo, eu desejo que ele tenha um bom dia. Isso é transformação moral. A evolução espiritual acompanha a nossa evolução moral. Então, o que é um espírito evoluído? É um espírito moralmente evoluído. Ele não utiliza, ele sabe utilizar. Jesus é o exemplo clássico que a gente sempre pega Jesus. Jesus, no auge da sua máxima, no maior flagelo humano de dor, crucificado, lá de cima, ele poderia fazer o quê? Amaldiçoar todo mundo. E o que que ele faz? Ele abençoa todo mundo. Pai, perdoa, eles ainda não sabem o que fazem. Ainda não sabem controlar as suas emoções. Estão ainda no mundo das feras. Jesus já estava lá na frente. Então, essa evolução, a gente fala de evolução espiritual, mas é a nossa evolução moral. Essa reforma íntima que a gente sempre fala, né? É difícil fazer. É difícil, porque a gente precisa de aprender a controlar
esse espectro de emoções que são sempre em dualidade no nosso dia a dia. Então, o que eu posso dizer sobre esse milagre da transformação da água em vinho, ele vai representar isso, um controle, né? Se a gente coloca, né, Jesus ali como o que manipula e a gente nesse sentido transformando um elemento em outro, somos nós pegando uma emoção, né, negativa e transformando ela em positiva. A água física é necessária para a purificação ou é a intenção e a transformação moral que realmente purificam o espírito? Momento, a água. A Tá, água a água física é física é necessária. necessária, eu entendi. Se ela é necessária ou é a intenção e transformação que realmente purifica o espírito? Olha só, boa pergunta. Primeiro, vamos lá. A água ela vai servir com o quê? Ela é um condutor. Então vamos imaginar, eu estou com muita raiva. Vou botar o mesmo, o meu extremo, né? Lá no trânsito. Cheguei em casa possesso, estou, né, chutando o cachorro, estou fazendo tudo. Eu estou com raiva. Eu vou lá, né? Chega a minha mulher, não, toma aqui uma aguinha para você se acalmar. Estou, né? Vou beber essa água. Possivelmente, quando ela fala isso, ela já intencionou que eu fizesse o quê? Essa água ia servir para me acalmar. Então, eu tomo aquela água e me acalmo. E nesse momento, eu me lembro, e aí vamos sempre entender, também não existe evolução moral ou transformação moral sem que exista estudo, ok? A evolução moral ela vai acompanhar a minha evolução intelectual, o meu fator de estudo. Então eu me lembro, poxa vida, né? Agora que passou, eu sou um cara que estudo sobre energia, né? Sobre a visão espírita, o que que é emoção, raiva, o que que traz, como interfere no meu físico, como que interfere no, uma série de coisas. Aí eu falo, realmente eu preciso mudar. Eu tenho que parar com esse negócio. Então, ou seja, qual é o papel da água? Aí ela vai servir como base para que eu me equilibre emocional, física e espiritualmente, para que eu possa colocar em ação a minha reforma íntima. Então, ou seja, a água ela não é um elemento essencial de toda a nossa vida? Vamos partir desse princípio. Não existe nenhum organismo no planeta Terra que exista sem água. Aí nós vamos trazer para a humanidade. Nenhum ser humano sobrevive sem água. Então a água ela serve como base de tudo. Então ela vai servir realmente como pilar dessa transformação. Não adianta eu só utilizar a água. Eu vou tentar trazer um outro contexto, né? Além dessa questão das emoções, da emoção que eu trouxe da raiva e de beber, mas vou usar como de fator externo, que a gente sabe que ela também é utilizada. Então, por exemplo, eu sei que eu posso tomar um banho de mar que vai descarregar essas energias que eu venho acumulando, como um elemento de purificação. Eu vou lá, tomo um banho no mar, né, que existe o sal, existe toda uma explicação científica e por que que vai me, né, diluir essas energias. Ou eu tomo um banho de ervas, cada erva tem também a sua propriedade energética que está presente em cada erva, como? Através da água. Como que a energia da planta vai passar para a água que eu posso tomar o banho? Em função das junções da molécula de água, que é aquela água que está presente na erva, ela absorveu e vai ser transferida para a água, né? Receptor. Então, eu tomo um banho energizante. Ok, ótimo. Materialmente ou energeticamente, eu me limpei. Só que o que que acontece? O meu aspecto de sentimentos pode fazer com que tudo aquilo que a água me trouxe vá embora. Então, ou seja, é igual eu chegar dentro em uma casa religiosa, vamos imaginar, eu vou na igreja evangélica. O pastor vai orar em mim. Ora em mim. Recebi o quê? Um banho energético. Eu vou ali na esquina e xingo o cara de novo, a bênção está se perdendo. Eu vou numa casa espírita, tomo um passe, né? Tomo um banhozinho, estou limpinho. O meu comportamento após eu sair, e aí o comportamento envolve o quê? Ó,
como eu lido com as minhas emoções e sentimentos. Eu pulo na lama, vou me sujar de novo. Então, ou seja, a água ela tem esse papel na evolução do homem como espírito. Por quê? Porque ela vai estar sempre servindo de base para nos trazer novamente, né, como exatamente como o remédio para aliviar a nossa carga negativa que nós construímos com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Ela vai vir aí como literalmente um remédio. Então não tem como eu evoluir sendo que eu estou doente. Eu preciso do meu processo de cura. E a água tem um papel extremamente importante para a vida material, porque como a gente já aprendeu no livro dos Espíritos, a encarnação ou a reencarnação, ela tem papel fundamental na evolução dos espíritos. Então, se existe vida material, aqui nós precisamos de água para sobreviver. A ingestão de água é vital para todo ser vivo. De que forma a busca por água e sua provisão podem ser vistas como uma metáfora da busca espiritual e sua dependência de Deus para o sustento físico e espiritual? Bem, vamos lá. A vida humana, vamos assim dizer, né? Nós que estamos encarnados, nós somos o quê? Um espírito. E um espírito, ele tem o seu processo, né, dessa jornada nossa espiritual. A água, ela, como matéria, ela é extremamente essencial, a gente já falou e está sendo repetido nisso, essencial para a manutenção da vida em função de todas as suas características. Ponto. Bem, só que o ser humano, fisicamente, ele pode viver com água e pode viver sem a crença em Deus, sem essa conexão com o mais alto. Porém, o espírito ele não consegue, não é que ele não consegue. O espírito ele sempre vai precisar desta fonte de energia geradora que é Deus. Então, se eu busco água para sobreviver, materialmente falando, a busca pelo entendimento maior, e é isso que Jesus nos trouxe no Evangelho, essa relação dessa ligação com essa força maior, que é o que nos impulsiona e nos dá força para superar os desafios que nós temos, é extremamente, né? A busca desse ser imaterial, dessa energia, não acreditar naquilo que não está palpável, ela é extremamente importante para que a gente faça o quê? Que nos dê apoio nesses momentos que nós temos que encarar essas emoções, de fazer essa transmutação da água em vinho. É ele que não vai nos impulsionar para que a gente tenha força para isso. Então, o homem, ele ainda tem sede de Deus. Mesmo aqueles que não acreditam neste momento, nessa força maior, ele aspira por essa busca. O materialista, ele vive da sua negação de que existe. Mas quando eu nego alguma coisa, eu tenho a possibilidade de que ele existe. Então, esta busca, assim como a gente busca hoje, o homem, o espírito, em algum momento, ele vai se ver seco, com sede. E aí, quais são esses momentos? Se a gente vão trazer para o nosso contexto, é o contexto da dor. Enquanto eu tenho água em abundância, ou seja, a minha vida não tem problemas, está tudo bem. Começa a acontecer uma sucessão de problemas, a água começa, dada essa relação, ela começa a secar. Quando eu me sinto com sede, ou seja, eu estou cheio de problemas, eu não sei para onde sair. Todos os recursos materiais eu já poderia, já utilizei, o negócio não vai. Eu vou aonde? É a sede de Deus. É aí que eu sinto sede de buscar essa energia, é isso que me impulsiona.
E aí sim, eu abastecido dessa água, abastecido dessa energia, eu consigo, me abro para que isso me circunde, que entre em mim, que me abasteça energeticamente, eu consigo caminhar para essa transmutação das minhas emoções. Vamos lá. Como a água, representada em figuras como Iemanjá, Santa Sara Kali, Nossa Senhora de Aparecida e Ísis, reflete o sustento da fé. De que maneira essa conexão pode ser vista na simbologia de nascimento e renascimento? Bem, vamos lá. Nós, nós seres, todos os seres vivos, eles têm a sua geração baseada na água. Então a gente tem a maternidade. Então, se a gente chega ao mundo através de uma mãe. Então a mãe, ela envolve, né? Nós estamos ali colocados, né? Né? Dentro de uma bolsa de água, recebendo, vivendo dentro de água. Então, quando a gente vê, né, Iemanjá como uma figura conhecida, que advém da água, a água está ligada ao aspecto, se a gente for lá, a água como elemento, né, ela está ligada profundamente ao quê? Às emoções. E cada uma dessas figuras, seja Iemanjá, Santa Sara, Nossa Senhora de Aparecida, Ísis, lá no Antigo Egito, estão ligados por quê? Porque a gente tem essa figura da mulher. Essa figura que vai gerar vida. E essa vida é gerada através de quê? Da água. Então, essa representação da água como importante em nossa vida, essas figuras elas trazem essa relação de cuidado, né, de geração de vida, de geração de uma outra vida. Então, se a gente pega, né, o contexto de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida foi achada onde? Dentro de um rio, não é isso? A gente, né, a nossa padroeira foi achada lá. Então, está trazendo, né, a água traz a relação de uma mãe que gera vida. Santa Sara não era mãe, mas está ligada à água. Por quê? Porque foi lançada ao mar para morrer e sobrevive. Então passa a se utilizar, né? Ela está ligada muitas vezes, muito não, ela está ligada à água, por quê? Porque a água foi, né, o veículo no qual ela conseguiu fazer a sua conexão com o divino, trazer tudo aquilo, trazer todo o seu pelo seu sofrimento, né, pelas águas do mar, ela consegue criar toda essa, ainda imantar ainda mais a sua fé, porque Santa Sara, né, era crente em Jesus. Então, ela traz essa relação, né, da água como força, de extrair da água a sua força. A gente vai ver, né, Ísis lá no Egito, né, como, né, a provedora de todas as coisas no Egito, né, a rainha do Nilo. O Nilo, o que era o rio Nilo para o Egito? A vida. O Egito era extremamente poderoso porque era banhado por água. Nilo, né, nas suas enchentes, traziam o quê? Todos os nutrientes, quando embora as terras estavam fertilizadas. Então, ou seja, a gente sempre vai ter essas figuras, né, que nos representam vida. Todas elas representam vida, geração de vida. Então, ou seja, ela, né, aí traz, né, como, de que maneira essa conexão pode ser vista na simbologia de nascimento e renascimento. Exatamente como a gente sabe que para que a gente possa nascer, ou seja, o espírito ele passa, né, encarna, desencarna. Para ele encarnar de novo, né, ele vai trazer o quê? Ele tem que voltar à vida. E a gente só consegue voltar do plano espiritual para o plano material através da água. A água é o principal elemento que vai nos conduzir, vai nos proteger durante toda a nossa formação até que a gente chegue. E depois de nos proteger, ela vai nos nutrir ao longo de todo esse tempo. Então, a água ela vai estar sempre ligada ao quê? Ao nosso nascimento e ao nosso renascimento, seja simbolicamente
né? Espiritualmente, emocionalmente, como materialmente também. Em rituais de purificação, como o batismo cristão, os amacis nas religiões de matriz africana, as bênçãos de Kuan Yin no budismo, a água é usada para simbolizar a transformação espiritual. Como essa função se relaciona e transforma os seres que dela se valem? Bem, começamos a falar disso lá no passado, né? A gente falou desses rituais, como que, né, os amacis, né, eles absorvem, né? Então, ou seja, o que que acontece? Eles não só, eu vou usar, né, simboliza para essa transformação, como se a gente for colocar até energeticamente, eles nos impulsionam. Então, todo o que a gente vai, vamos pegar aí, né, o que está mais próximo da gente, né? Os amacis, vai pegar um conjunto de ervas e vai trazer ali, toda a água vai ser o ponto que vai unir tudo isso e vai nos banhar energeticamente, dessas conexões, que vai nos purificar, não vai fazer com que a gente se impulsione em busca daquilo que a gente está buscando. Então, ou seja, e vai nos limpar espiritualmente, energeticamente. Nós temos na tradição cigana o uso do chayo, que é uma bebida onde a gente tem a água como elemento carreador que vai trazer o quê? Vai juntar as propriedades das frutas, cada fruta tem sua propriedade energética, com as especiarias, vai transformar isso em uma bebida que a gente, ao ingerir, a gente vai absorver esse conjunto alquímico de elementos e vai nos proporcionar também uma mudança energética. Então, ou seja, a água, né, ela vai sempre utilizar, né, como vai estar sempre como base no mundo inteiro, presente nesses rituais de purificação, de impulsionamento, de energização, assim como a gente tem o tema, né, que é água fluidificada, mas não quer dizer que é só água assim. Aí eu posso ter como o chayo na cultura cigana também, que vai ser energizado, eu posso ter em várias culturas, vários tipos, elementos que vão se apropriar, fazer com que a água transporte, né, e isso vai se relacionar, né? Ou como diz a pergunta, como essa função transforma os seres que se valem, por quê? Porque vamos imaginar, voltar às emoções, ele vai trazer eu para o meu centro. Se eu estou desequilibrado, ele vai ter a função de me equilibrar. E aí, o equilibrado, eu tenho condições de tomar decisões melhores. A água está envolvida em rituais que simbolizam morte e renascimento, como nas práticas de iniciação e de passagem. Qual o simbolismo desse elemento nesses rituais? O simbolismo maior é a água como elemento de transporte, né? Ou seja, eu estou saindo de um estado e indo para o outro. Então, ou seja, vamos falar aí lá da cultura egípcia, por exemplo, que tem lá o papel do barqueiro, né? Não só nela, mas nas culturas celtas, né? Dali mais antigos, sempre tem essa função do barqueiro. Eu tenho que utilizar para eu atravessar de um lado para o outro. Então, ou seja, ela está como o mecanismo de transporte, de passagem, né? Então, ela tem esse simbolismo que a gente tem no plano espiritual, exatamente daquela que é capaz assim como ela se transforma, né, dos seus estados, por exemplo, de líquido para gasoso, ela pode representar eu estar saindo do meu plano material e indo para o plano espiritual. Ela está servindo como base, como um carreador, como o meio, né, aquilo que vai se fixar. Então a gente vê que toda prática de iniciação, ela vai ter. Aí vamos voltar ali até a pergunta, né? Dos amacis. O que é o amaci muitas vezes numa cultura, na religião, por exemplo? Ela é uma prática de iniciação. Ele tem um conjunto de elementos que vão ser colocados na água que vão fazer o quê? Impulsionar a esse iniciático a permanecer naquela linha de estudo.
Assim como no batismo. Batismo na Igreja Católica é batismo a criança, para que ela receba o Espírito Santo. A água vai representar essa conexão da matéria com o Espírito Santo, para que ela se consolide no caminho cristão. Então, esse rituais simboliza a água, ela vai conectar a matéria ao divino. Entende? Então, sempre vai ser desse jeito. A água ela vai estar. É por isso que ela é a base de tudo, porque ela não só nos nutre na matéria, mas ela também sempre vai servir como fundamento energético para os nossos vários estados transitórios, na matéria ou no espírito. Como a conexão entre a lua e a água reflete a influência das forças naturais sobre o comportamento humano e espiritual? Muito bom. O que acontece? Engraçado que nesse aspecto sobre a influência da gente receber águas, receber, né, vamos dizer assim, elementos de outros planos, né, de diferentes, e aí a gente vai ver, tanto lá no estudo, aí eu vou trazer para o lado da ciência, né, a gente vai ver, tanto no estudos lá do Massuro, Massuro não, deixa eu lembrar o nome dele direito aqui, enfim, que fez lá a fotografia da água, a gente vai ver outros, né, na ciência, trazendo essa relação de como a água ela vai trazer essa questão. Então, o Massuro Emoto ele vai falar dessa relação da água. Não só ele, mas, por exemplo, tem um cientista, se não me falha a memória, ele é australiano, alguma coisa assim. Eu lembro o primeiro nome, que é Victor Schauberger, enfim. Ele, ele fez vários estudos e aí ele correlaciona a energização da água com o vórtex. Então, ou seja, quando a água ela vai percorrendo, né? Vamos pegar a água doce, né? Está nos rios. Ela vai contornando pedra, ela tem as suas quedas, ela vai se ligando a outros elementos. Então, no movimento dela, ela vai recebendo o quê? Forças que estão gravitando em torno dela. Então, vamos imaginar, neste momento, né? Nós estamos passando aí por um momento de lua cheia. A água corre está correndo aí pela agora, neste momento, por rios, como nas matrizes africanas, vamos falar nos pontos de força. Então, ou seja, envolvidas na natureza. Se eu for lá agora, retirar uma água do rio, banhada sobre a luz, o que, que essa água está recebendo? A influência diretamente da lua sobre a água. Né? Então, ou seja, ela está recebendo um fluido da emanação da luz da lua. Então, ou seja, a gente tem elementos externos e a água consegue absorver. Não só a luz da lua. Vocês vão escutar, vocês podem pesquisar, vocês vão ver uma outra utilização do elemento sol, água solarizada. Aí eu pego a água solarizada e coloco a água no sol. A água está recebendo o quê? Todas as propriedades do sol. Então, o que esse cientista, o Vitor, ele começou a pesquisar e viu, ele até dá um nome que ele chama de água viva. Então, ou seja, a água mais natural possível. Então, nos rituais, como a Maci, como todos os outros de purificação, porque aí vamos imaginar, trazendo o conceito agora da ciência, do que ele chama de água viva, água totalmente dinamizada na natureza, aonde João Batista batizou Jesus, um rio, estava repleto. Então, ou seja, a água, quanto mais envolvida na natureza, mais, vamos botar assim, mais nutrida ela está. Então, a água que eu bebo, aqui, que tirei da torneira, ela é a mesma, aí a gente está falando de composto energético, ok? Ela tem a mesma energia do que eu ir lá numa fonte de água limpa que está jorrando no meio da floresta? Não. Entendo? Ela não vai ter. Eu posso intencionar, eu tenho condições de mudar? Posso, eu tenho que mudar. Por isso a gente tem a vontade. Mas eu quero dizer que os elementos da natureza, como dizer, né? A conexão entre a lua e a água reflete a influência? Sim.
Então, por isso que, né, nos rituais, eles sempre vão buscar o quê? A água na fonte. Na Índia, lá é o rio Ganges. Então, eu vou me purificar onde? Lá no rio Ganges. Ah, preciso tomar um banho, vou tomar um de purificação. Eu vou aonde? No mar. Ou vou numa cachoeira. Ah, por que uma cachoeira? Olha só o dinamismo, a queda da água. Ela está sendo, neste momento, envolvida por todos e até pelo ar. Então, os elementos, e a gente sabe hoje, né, não só a Lua, o Sol, mas todos os astros, eles emitem vibrações que interferem no nosso dia a dia, então a água ela está recebendo essa influência o tempo todo. Então, quanto mais próximo da sua fonte natural, mais energia, vamos assim dizer, essa água ela está transportando para a gente. Espero ter respondido. Quem não lembra do comercial do refrigerante limão Tim? E aí a mensagem era: provoque a sede até não aguentar mais, aí acabe com ela com o Tim. É possível fazermos uma comparação com o auxílio da espiritualidade quando estamos em desespero? Caramba, olha, não são todos nessa sala que vão lembrar da propaganda do time, né? Olha, me lembrei até agora da cena do cara no deserto, no avião, morrendo de sede, o cara abre a caixa assim, geladinha que ela tinha, né? Oh, meu Deus, ó, fui lá. Ó. Depois, ó, quem não conhece, entra no YouTube, procura propaganda do refrigerante Tim, que vocês vão lembrar, né? Nem todo mundo aqui já está com a idade avançada igual eu. Mas, enfim, né? O que que acontece? Deixa eu ler aqui. É possível a recuperação entre auxílio e espiritualidade quando estamos no desespero? Sim. Vamos voltar lá. Nós até acho que já comentamos, eu dei um exemplo disso lá atrás. Quando eu estou num desespero danado, lá bem lascado mesmo, né, cheio de problema, que eu não consigo mais sair, eu tô o quê? Tô igual o cara do Tim, lá no deserto, né, com a sede, e aí vai vir a espiritualidade e vai nos auxiliar. Essa água viva, né, bem essa purificação. Aí a gente pode se perguntar assim, mas como que a espiritualidade ela vai me ajudar quando eu estou no desespero? A gente está falando de água fluidificada, mas vamos tentar avançar um pouco mais. Ah, se eu for na casa espírita ou em qualquer lugar, eles vão manipular a água aqui, eu vou ficar mais calmo. Tá, mas eu estou no meio do nada. Estou num desespero total, estou seco. Eu vou utilizar a expressão, né, da propaganda. Estou, né, quase, eu estou bastante desidratado, energeticamente, né, espiritualmente, ali envolvido nos meus problemas. Eu faço uma oração. Peço o concurso da espiritualidade. Ah, mas e se eu não conhecer a espiritualidade? Ah, eu vou pedir para Deus. Deus, você disse, através do seu filho Jesus, para aqueles que, né, que são cristãos, que eu podia pedir qualquer coisa, eu vim pedir que eu estou lascado. Me ajuda aqui um pouquinho. O que que a espiritualidade vai fazer? Como que eles vão nos impulsionar? Nós não somos feitos de água? A água não corre em nossas veias? Aí que eles vão colocar os recursos energéticos. Aí que a gente absorve a energia da espiritualidade, que vem em nosso auxílio. Eu estou com uma dor de cabeça danada. Puxa, gente, vem cá, me ajuda. Eu preciso vencer. Talvez a minha dor de cabeça possa não sumir. Por quê? Porque ela pode ser um indicativo que eu estou doente. Se eles me curarem, se eu ficar com dor de cabeça e toda vez pedir, e eles vierem, vir na minha corrente sanguínea, manipular o remédio, passar a minha dor de cabeça, eu não vou cuidar do meu corpo. Então, muitas vezes, a gente confunde que a gente tem falta de fé, porque eu faço uma oração, a minha dor de cabeça não passa. Mas vamos imaginar, o nosso mentor, cara, ele já me pediu isso algumas vezes, já fui lá e aliviei, mas agora não vou aliviar mais não, porque ele precisa procurar um médico, ele precisa cuidar do seu corpo, ele precisa beber mais água para se hidratar fisicamente. Mas
é isso que acontece com a espiritualidade. Ela vem ao nosso socorro, ela nos nutre como? Através do nosso corpo. E aí, se a água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, significa que se eu não estou fisicamente ingerindo água, então, ou seja, se a água ela tanto serve para que a gente absorva os nutrientes, mas ela também serve como purificadora. Ela também vai passar, ela está atuando nos dois polos. Ela vai levar energia e vai pegar aquilo que está desequilibrado, todas as toxinas. Então, o que acontece? Se eu não estou renovando a minha água, como é que está essa água dentro do meu corpo? Você acha que ela vai estar cristalina? Ela vai estar aquela água lá da fonte que corre? Não. Ela vai estar aquela água que passa num cano sujo, cai na caixa d'água que está suja, e eu fico o quê? Retroalimentando só aquela água o tempo inteiro. Então, nós precisamos, e aí olha como que a criação toda ela é perfeita. Nós somos um organismo extremamente influenciado energeticamente, pois nossa matéria-prima é água, 70% é constituído de água. A água circula no nosso corpo e leva os nutrientes, mas se a água não estiver límpida, como que nós vamos fazer? Como que a espiritualidade pode utilizar? Então, ela não serve só para a manutenção do nosso corpo físico, ela também serve como receptáculo das energias espirituais que nós recebemos nas nossas orações. Então, por isso é importante a gente se nutrir da água material para que a gente possa usufruir dos benefícios espirituais. Então, a espiritualidade ela vai auxiliar no momento de desespero através do quê? Na manipulação da água que está dentro da gente. Concorda? Essa é a forma como eu vejo a atuação da espiritualidade nesse conceito de que eles podem modificar a água. Se eles podem modificar a água que eu bebo, eles podem modificar a água que está dentro de mim. Basta eu intencionar para isso e, lógico, eu estar preparado para isso. Então, isso serve até para mim. Eu sou um cara que bebe pouca água, né? Então, agora eu tenho que passar a beber mais água depois de hoje, né? Vou puxar minha orelha. Bora lá. Ó, no momento só temos mais uma. Então, tá bom. Vamos lá. Às vezes bebemos muita água e continuamos com sede. Vamos à igreja, templos, centros espíritas e não estamos satisfeitos, nada nos completa. Isso também é um tipo de sede? Olha só. Boa pergunta. O que acontece? Nós temos sede de quê? A sede, aí eu vou trazer a sede física, até lá do comercial do Tim, né, de novo, né? Essa sede, ela me move a eu buscar. Então, eu estou com muita sede, estou desesperado. Tem 5 dias que eu não bebo água. Nós, como ser humano, qualquer ser vivo ele vai caminhar em busca de água. Mas nós temos a nossa mente, faz escolhas. Então, o que que essa sede, né? A gente bebe muita água e continuamos com sede. Não sei. Eu, se eu estou com sede, vou beber muita água, eu vou saciar da sede. Mas a sede do espírito, que é aí colocada, né? Vamos a igrejas, templos, centros, e não estamos satisfeitos, nada nos completa. Isso também é um tipo de sede? Bem, é. A sede como função orgânica, não é a gente buscar água para nos nutrir? Então, o que acontece? Eu tenho sede de amor, eu tenho sede de carinho, sede de atenção, sede disso, sede daquilo, sede daquilo outro, uma série de coisas que estão ligadas à minha evolução moral, tomando como base o princípio que eu acredito, que a nossa evolução moral ela passa com a educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, quando eu vou, tudo isso aí, eu vou na igreja, templo, centro espírita, e não estou satisfeito, significa que existe alguma coisa emocional dentro de mim que não está adequada. E aí passa todo, a gente volta lá atrás, no nosso processo de se amar. Né? Da gente voltar o processo para a gente, da gente olhar para a gente. Quando isso está acontecendo, ou seja, que eu vou em todos os lugares e não consigo achar algo que me complete, eu estou negligenciando a minha própria vida, em algum momento.
Por quê? Porque eu estou fazendo possivelmente algo que eu não gosto, algo que eu não me conecto. Eu não encontrei um sentido. Aí muitas vezes está até no sentido de que eu preciso procurar, que eu preciso conhecer. Então, muitas vezes, sei lá, eu vou tomar o meu exemplo. Eu nasci numa casa católica, mas eu sempre tive curiosidade com as coisas esotéricas, né? As coisas imateriais. Então, essa sede de conhecimento me fez eu sair do dogma católico, que para mim não me satisfazia, eu, Léo, não me satisfazia, e eu fui em busca de outra coisa que trouxesse um sentido. Não, isso faz sentido para mim. Só que o sentido, ele é individual, ele é de cada um. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, Bruno. Pode não fazer sentido para a Luciana, pode não fazer sentido para a Roseli, pode não fazer sentido para Maria Clara, para a Geórgia, para a Moema. Cada um vai achar o seu sentido de vida. Então, todas as vezes que eu começo, eu estou com essa sede que não para, a sede saudável, ela está me impulsionando em busca de eu conhecer. Eu passei em vários lugares, até eu conseguir achar o lugar que me cabe. Agora, pode ser também um fator de que eu posso me olhar e falar assim, mas o que não está bom na minha vida? Porque nada eu me acho confortável. Tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com uma pessoa. Eu não acho, eu vou trazer isso para o aspecto mais próximo, né? Do relacionamento. Eu acho uma namorada, começo, ela não me completa. Eu outra, não me completa. O outro não me completa. Ou seja, eu estou bebendo água, estou sempre com sede. Mas espera aí, o que está acontecendo? Eu vou o tempo todo o quê? Buscando alguém para complementar algo que eu não tenho. Então, hoje a gente vê a espiritualidade de uma forma geral, em função desses inúmeros livros que estão sendo, que já foram trazidos, que continuam sendo trazidos do plano espiritual, seja através de psicografias, ou pode ser através de, né, lançando ideias nos escritores aí, por aí, que a gente precisa de olhar, voltar a atenção para a gente mesmo, para que a gente possa saciar essa sede por nós mesmos. Ou seja, eu vou lá beber água, eu não quero que alguém me dê água. A gente está utilizando a água como fluidificada como exemplo hoje. Então, ou seja, eu preciso, eu mesmo, buscar, trazer, me alimentar dessa água. Porque quando eu vou num centro espírita que eu não estou satisfeito, eu estou bebendo a água do outro. Ou estou buscando alguém que me dê água. E não eu indo atrás da minha própria água. Em vez de eu sair e entrar numa mata, né, até chegar e beber numa fonte cristalina, eu estou sentado esperando que alguém tome, Léo, a água que eu fui lá buscar no rio para você. Porque todos esses fatores são externos. O máximo que eles vão me proporcionar é o quê? É uma melhora no meu estado, para que eu vou lá buscar minha água, que me dê força, que me vão dar coragem, mas eles não vão saciar a minha sede. Por quê? Essa sede quem pode saciar somente eu. Então, eu preciso ir atrás da minha própria água, não esperar que alguém traga para mim. Acho que essa talvez seja a metáfora mais simples que passou pela minha cabeça nesse momento. Mas é isso, né? A gente tem que ir em busca da nossa, a gente tem que buscar a nossa água e não esperar que o outro traga água para a gente. Mais perguntas? Você falou que essa é a última, né? Por enquanto, não tem mais. Né? Então, assim, a gente pode ver que a água ela tem um significado tão importante, tão importante, tão importante, não só no próprio princípio da nossa vida, como a gente já permeou em tudo, mas no próprio aspecto espiritual. A gente vê Jesus utilizar sempre a água nos seus momentos de milagre, que é o quê? Que vai exatamente simbolizar essa relação da água com a gente, né? A transformação da água em vinho, a cura, né, do cego de nascença, a gente tem a cura na piscina, a gente tem, enfim, todas essas simbologias da água que Jesus traz, e aí, né, quando Jesus ele cospe no chão, usa água, usa o elemento terra, coloca, ele está fluidificando aquela água. Então, ou seja,
a gente tem uma parte extremamente importante. Hoje, mais cedo, eu e a Aine conversando sobre a relação de água de Jesus. A gente estava falando aí como a água, como elemento, ele representa as emoções e o nosso controle sobre ela. A gente pode trazer um grande exemplo, né, de um domínio aí de um espírito, né, que domina as suas emoções, um espírito que ele é evoluído no sentido, né, da nossa evolução, é quando Jesus caminha sobre as águas. Para mim, essa relação tem, como que eu poderia dizer, metaforicamente, ele demonstra que ele tem domínio total sobre o seu processo emocional. É ele que controla o processo. E aí, o que acontece? Nessa passagem, né, a gente vê a figura de Pedro. Mas eu posso fazer isso? Pode, Pedro. Sai do barco. Você também é capaz de dominar suas emoções. E a gente vê exatamente o exemplo de Pedro, que começa, e a gente faz essa relação com a fé. E hoje eu trago uma relação de água na relação de domínio de emoção. Então a gente fez Jesus trazendo o próprio exemplo de andar sobre a água, como alguém que já domina as suas emoções, e a gente traz. Pedro representa todos nós, que ainda estamos no processo de chegar um dia como Jesus, de dominar essas nossas tendências. Então, ou seja, a gente vê a água como um processo na nossa vida como um todo. E aí, trazendo um conceito do nosso estudo da água fluidificada, ela é extremamente importante no nosso processo de nos apoiar energeticamente, da gente ter consciência sobre o poder que este elemento simples, abundante, é capaz de fazer transformações incríveis em todas as nossas vidas. Quando a gente tem fé, como a gente acredita, quando a gente coloca a nossa energia em ação. Como os estudiosos já demonstraram, a água ela ganha vida no movimento. E qual é o nosso movimento? O movimento do querer, o movimento do pensar, o movimento do acreditar. Quando a espiritualidade traz esse conceito da água fluidificada, ela não é só para a gente ter consciência, lógico que quando a gente tem consciência, a gente aumenta ainda mais as características, né, de propriedades da água. Por quê? Porque eu tenho aqui algo que foi manipulado pela espiritualidade, ok, mas eu também vou ter a minha. Se eu acredito, é como se eu estivesse, vamos imaginar, né, uma, uma caixa de água. Se ela está tampada, a água da chuva não entra, certo? Então precisa estar aberto para captar. A mesma coisa é o seguinte, se a espiritualidade foi lá, fluidificou a água e eu não acredito, é como se eu tivesse derramado água sobre uma caixa tampada. Então, o processo de eu acreditar, de eu conhecer, de eu saber que a espiritualidade é sim capaz de manipular elementos extremamente curativos em um copo de água, eu me abro para que isso faça efeito. Então, ele é um movimento síncrono entre eu e a espiritualidade. Então, foi por isso que eles trouxeram este conhecimento para a gente, entendendo de que eles sim interagem, modificam as propriedades da água para que a gente absorva de forma consciente melhor esse benefício, né? Esse recurso terapêutico que é a espiritualidade, que Deus dá ao homem para dar base nesses momentos de sede, não só física, mas nas nossas sedes emocionais. É ela que vai trazer esse concurso de eu consiga superar. Até os medicamentos materiais importantes na constituição da nossa vida, da nossa saúde, para que a gente cumpra o nosso processo, né, de que a gente veio na Terra como quando a gente encarnou, para que chegue ao fim dele, ele precisa de quê? De água para poder ser absorvido. A água fluidificada, a água no qual eu acredito, eu tendo consciência, ela pode tornar esse remédio ainda mais eficaz. Por quê? Porque vai melhorar o estado dele.
Então, a relação que a espiritualidade traz da água fluidificada é para trazer para a gente a consciência. Lembrando, a gente evolui pelo quê? Pelo estudo, pela nossa capacidade intelectual. Por quanto a nossa consciência ela vai se expandindo e se dando conta da realidade que nos cerca. Quando eu tenho conhecimento, eu uso esse fator impulsionador para que me impulsione. Vou fazer uma metáfora. Lá atrás, nos nossos primórdios, o vento, concorda que o vento ele sempre existiu na Terra? Tem uma música que fala, né? Eu gosto muito de conhecer essa música pela N, né? Que fala que os ventos que nós temos hoje, eles sopraram o cabelo de Jesus. Né? Então, ou seja, a brisa que percorre o mundo já balançou os cabelos de Jesus. É o mesmo ar. Só que esse elemento está aí, não está? Agora, lá atrás, ele passava por mim, eu aproveitava ele de alguma forma? Eu tinha consciência da força do vento? Não. À medida que eu fui tomando consciência do que ele era capaz de fazer, olha o que transformou o mundo. Um barco à vela. Antes eu remava. Tomei consciência que o vento pode impulsionar o barco. Fiz uma vela. O vento não passa a me impulsionar? Eu tomei consciência. Então, tomar consciência nos impulsiona, assim como o vento impulsiona um barco. Se eu tenho consciência de que uma água fluidificada pode mudar o meu estado, eu vou usar para me impulsionar. Se eu tomo consciência que eu, como ser vibracional, energético, eu posso sofrer influência da natureza, se eu estou num dia ruim, eu vou para o meio do mato, vou utilizar essas influências ao meu benefício e vou sair de lá melhor. Se eu sei que eu tomar um banho do mar, vai existir uma troca energética, porque existe o elemento sal que transmuta as energias, com isso eu posso melhorar o meu dia. Se eu sei que a eu caminhar, eu ter consciência de que o fato de eu caminhar faz com que meu organismo elimine toxinas através do suor, que é água, eu vou melhorar. Então, a consciência ela é fundamental no nosso estágio. E tomar consciência das propriedades de tudo que nos cerca, inclusive da água, vai fazer com que a gente melhore e evolua moralmente, intelectualmente. Então, a água fluidificada é esse bálsamo que a espiritualidade nos dá para exatamente curar essa sede nossa, a sede de bem-estar, a sede de querer sermos pessoas melhores. Vai nos impulsionar, vai nos curar, vai nos modificar. E temos que sim agradecer aos céus, não só pela existência da água, ou que os espíritos fluidificam a água, porque eles fazem isso a gente não tendo consciência ou não, mas agradecer por nós termos a oportunidade de cada vez tomarmos mais consciência do poder que nós temos e que essa realidade imaterial que nos serve e nos impulsiona. Então, se eu estou doente, vai me curar. Se eu estou bom, ela vai ampliar a minha saúde, vai me levar, me impulsionar de uma forma ainda mais forte. Então, eu espero que o objetivo de hoje, né, é a gente compreender essa dinâmica magnetizadora, influenciadora de como esse elemento extremamente simples, mas extremamente poderoso pode funcionar em nossas vidas. Que a gente possa levar os nossos pensamentos em agradecimento, né, ao nosso Pai por nos proporcionar a consciência de que esse elemento pode salvar vidas, que esse elemento pode nos transformar, né? Que pode ser a base da gente sair de um estado e ir para o outro. E a gente vê isso em toda a natureza, nos elementos, no ar, que move a água, né? Ah, move como? O calor faz a água evaporar, nuvens. O vento faz com que essa água se transforme em chuva para regar as plantas. O transporte, a água está no rio, como? Existe uma árvore que está a 50 quilômetros de distância do rio. Como que ela vai usar? A chuva. O fogo vai tornar
vai transmutar, ajudar a transmutação, porque dentro do calor, dentro de uma bolha de água que vai para a atmosfera, leva-se elementos também. O próprio elemento terra, ele precisa da água, as plantas não estão ali no ambiente terra para poder colocar, então ela permeia tudo. Cada vez que a gente adquirir mais consciência sobre o poder da água, a gente vai também ter consciência sobre conservá-la para as futuras gerações, porque sabemos que todos vão precisar de ter água potável, cristalina, para a manutenção da sua vida. Então, o entendimento do uso da água fluidificada, ela transpassa a importância da nossa cura individual, mas ela passa também pela conservação e cura do nosso planeta. Então, eu agradeço as perguntas, muito obrigado aí por todos que contribuíram, né? Espero que este conhecimento sirva para que cada um de vocês não acreditem em mim, não. Vão lá, busquem, deixa eu ver se o que esse cabra falou, se é verdade mesmo. Vai lá, procure sobre água viva, procure sobre todos os movimentos. A gente vê na própria homeopatia esse conceito da água, porque a água é que vai dinamizar todos, né? Essas substâncias e vão trazer, né? Esqueci a palavra, mas enfim. Procurem, investiguem, vê como hoje a ciência ela já se aproxima do que a espiritualidade nos traz, como essas impressões, a água, né? Vamos colocar assim, né? A ciência chama que a água tem memória, então, ou seja, ela transporta sentimentos, vibrações, amor, paz. Então, que nesta noite a gente consiga dinamizar a água primordial que existe no universo, que está dentro da gente. Amém? Então, convocarei a todos, né, que fechem seus olhos, que vamos elevar nossos pensamentos a essa fonte, a essa água viva que permeia todos nós, que vem diretamente do nosso Pai Celestial. Peço que Ele nos banhe, nos purifique com essa água, que nos cure dos nossos males, purifique essas emoções negativas ainda não controladas por nós, não entendidas. Lave-nos, ó Pai, para que a gente deixe tudo isso ir, que essas águas nos lave, nos purifique, que esses sentimentos que elas estão levando, eles sejam transmutados e voltados para a natureza de forma neutra, que nos abasteça de energias salutares, de força, de fé, de esperança, de renovação. Peço também, Pai, que o Senhor nos banhe com essa água curativa e reconfortante, não só a gente presente nessa reunião, mas que essa água percorra todo este lindo planeta, Pai, e leve amor, carinho, proteção, cura, conforto a todos, espirituais, todos que estão encarnados, todos que estão desencarnados, que elas sirvam, que eles recebam através desse banho que o Senhor nos dá nessa noite de luz, de água, e nos impulsione a todos esses, e que esta água, nesta noite, possa lembrá-los, conduzi-los novamente, se lembrar de que somos todos pertencentes a uma família, porque temos um Pai que cuida, que gere, que provê todos os meios necessários para que possamos progredir. Assim, Pai, termino te agradecendo por nos dar a vida, por nos dar a oportunidade de aprender, oportunidade de trocar experiências, para que possamos fazer o bem para a gente e para o lado, aquele que está ao nosso lado. Muito obrigado, Pai, por todos os recursos, obrigado pela sua oportunidade e peço, mais uma vez, que abençoe a todos que estão aqui presentes nesta reunião e que estenda essas bênçãos a todos habitantes deste orbe. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.